Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, nós temos tido, na primeira leitura das Santas Missas desta semana, trechos da Carta aos Hebreus, um livro muito bonito do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. E o objetivo principal da Carta aos Hebreus é demonstrar a excelência do sacerdócio de Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro sacerdote do Pai. Em comparação com o sacerdócio levítico dos judeus, Jesus possui um ministério superior. Um ministério superior. E por que, irmãos? E por que, irmãs, Jesus possui um sacerdócio? Jesus possui um ministério superior? Justamente porque Deus, o nosso Pai, em seu Filho Jesus, cumpre a promessa de concluir, como diz a primeira leitura, concluir com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Sim, as antigas profecias sobre a aliança que Deus haveria de estabelecer, essas antigas profecias se cumprem em Jesus. Ele estabelece uma nova e eterna aliança por meio de sua Páscoa, de morte e ressurreição. Olha o que diz ainda o autor da carta aos Hebreus, no versículo 10 do capítulo 8, como nós ouvimos na primeira leitura. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis na sua mente, e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso se cumpriu, irmãos e irmãs, justamente quando Jesus, ele realiza plenamente a sua missão de Messias Salvador no mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição, o seu sacrifício no Calvário e a sua gloriosa ressurreição. Por meio desta nova e eterna aliança, Jesus garante a todos nós os dons da graça redentora. Ele nos garante o amor de Deus, o acesso ao coração amoroso de Deus. Ele nos garante a misericórdia em relação às nossas faltas,
o cancelamento da maldição de nossos pecados. Por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus garante para nós a vida nova no Espírito Santo, para que nós nos tornemos filhos e filhas de Deus, para que nós possamos no dia a dia produzir frutos de santidade, frutos de conversão. Do dom pascal de Cristo, desta nova e eterna aliança que Ele estabeleceu em sua Páscoa de morte e ressurreição, irmãos e irmãs, brota também o dom do nosso chamado, o dom da nossa vocação. Todos nós nos tornamos participantes deste dom da graça de Deus, todos nós nos tornamos participantes desta nova e eterna aliança que Jesus estabeleceu em sua Páscoa por meio do sacramento do batismo. Sendo assim, o batismo é a fonte de toda vocação cristã, toda vocação, independentemente do estado de vida, independentemente da condição social, se você é homem, se você é mulher, se você é criança, adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, viúva, independentemente, todos nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, todos nós somos chamados a servir o reino de Jesus. Todos nós somos chamados à santidade, todos nós somos chamados a testemunhar esta nova e eterna aliança, aliança de amor com Deus, como também aconteceu com os 12 apóstolos. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus, ele subiu ao monte, e na experiência da intimidade com o Pai, em sua oração, Jesus chama aqueles que Ele quis. Chama aqueles que Ele quis. E assim, Jesus designou 12. Formando, portanto, o colégio apostólico, o colégio dos apóstolos, dando a eles uma missão. A missão de ficar com Jesus, ou seja, a missão da intimidade de amor com nosso Senhor, e a missão de pregar a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação. Bem, depois, o evangelista São Marcos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele nomeia, ele apresenta o nome dos 12. Nós cremos, irmãos e irmãs, que a Igreja de Jesus, como nós professamos no credo, ela é una, santa, católica e apostólica. Jesus quis fundar a sua igreja, tendo presente como base sólida, como alicerce sólido desta construção, deste edifício espiritual que é a igreja, a fé dos apóstolos, dando destaque à profissão de fé do apóstolo Pedro, Simão Pedro, quando o próprio Simão Pedro disse: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo, e com Pedro, os demais apóstolos. A Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte, a Igreja de Cristo, que é dispensadora
da graça redentora de Cristo, a Igreja de Cristo, ela é apostólica. Sendo assim, nós somos convidados também, nesta Santa Missa, a rezar pelos sucessores dos apóstolos, os bispos, os pastores das nossas igrejas diocesanas, e colocando um destaque especial ao sucessor do apóstolo Pedro, o Santo Padre, o Papa, hoje o nosso querido Papa Francisco. Rezamos para que sejam fiéis à vocação, à missão que o próprio Deus lhes concedeu. O Papa e com ele o colégio dos bispos, os sucessores dos apóstolos. Bem, na igreja da qual nós fazemos parte, todas as vocações são necessárias, todas as vocações são importantes, todas as vocações que brotam do chamado batismal são valiosas, todas. Destacamos a vocação do Santo Padre, o Papa, destacamos a vocação dos bispos, os sucessores dos apóstolos, mas, irmãos e irmãs, há espaço para todos. Por isso que na igreja nós nos deparamos com tantos ministérios, com tantos dons, pessoas, irmãos e irmãs, que na vida consagrada, na vida religiosa, nas novas comunidades, irmãos e irmãs que também prestam seu serviço em pastorais, nas nossas comunidades paroquiais, ou seja, uma imensidão de ministérios. Mas o mais importante é que todos professem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O mais importante é que todos, independentemente do estado de vida, da condição social, todos tenham a coragem de testemunhar esta vocação bonita à santidade por frutos de conversão, frutos de amor, frutos de justiça, frutos de perdão, de misericórdia, mas frutos concretos, produzidos no nosso dia a dia, da vida de família, da vida comunitária, da vida social. São graças, irmãos e irmãs, que nós pedimos a nosso Senhor. Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com todos nós. Realizando a nossa vocação, nós também celebramos o dom da nova e eterna aliança. Realizando a nossa vocação, na coragem de testemunhar com a nossa vida o reino de Deus, nós também fazemos com que a graça da nova e eterna aliança chegue ao coração de tantas e tantas outras pessoas, para que também, uma vez convertidas por obra do Espírito Santo, possam ser agraciadas com os dons da redenção de Cristo. É com essas intenções, irmãos e irmãs, que nós rezamos esta Eucaristia. E agora, de um modo especial, que no altar de Deus, eu e você possamos dar um novo sim ao chamado que Deus nos faz. Que eu e você possamos dar um novo sim para que sejamos também, com os apóstolos de Jesus, dispensadores das graças redentoras de Jesus. No seu silêncio, faça agora a sua oração e peça a Deus a graça de ser fiel à vocação batismal.